Olá pessoal, nesse vídeo eu falarei sobre o herpes zoster quando atinge a face, quando ele atinge o nervo trigêmeo. É uma das condições de mais difícil tratamento quando falamos de dor crônica. Primeiro vamos começar explicando o que é o herpes zoster. O herpes zoster não tem nada a ver com o herpes simples, que é aquele que dá no lábio ou na região genital. Na verdade, o herpes zoster ele é a reativação do vírus da catapora, que o paciente usualmente teve lá na infância. Vamos entender como isso funciona. Então, quando temos a catapora lá na infância, quando a doença se cura, o vírus não morre. Ele sai da pele e vem ficar adormecido aqui numa região do nervo, chamado então de gânglio da raiz dorsal. Isso é muito importante. Chega um momento da vida onde a imunidade do nosso corpo cai, usualmente por um estresse muito intenso, mas pode ser pelo uso de algum medicamento ou alguma doença. E esse vírus ele sai da região dos nervos e vem caminhando de volta para a pele. Quando ele chega na pele, ele promove essas lesões de um lado só do corpo, que são extremamente dolorosas. A maioria dos casos, a doença acontece na região torácica, lombar ou na região abdominal. Mas em alguns casos ela acontece no nervo trigêmeo. Até 10 a 20% dos casos vai afetar esta região dos nervos da face. Então o nervo trigêmeo ele tem esse nome trigêmeo porque ele tem 3 ramos, né? O primeiro ramo inerva essa parte superior do rosto, chama-se nervo oftálmico. O segundo chama-se nervo maxilar, inerva essa parte do meio do rosto. E o terceiro mandibular inerva essa parte inferior do rosto. A imensa maioria dos casos de herpes zoster, quando afeta o trigêmeo, afeta o primeiro ramo, que é o ramo oftálmico. E aí o paciente tem lesões de pele extremamente dolorosas, na imensa maioria das vezes, se não na totalidade dos quadros, em um lado só do rosto, nesta região aqui acima dos olhos, pegando um pouquinho aqui do nariz. E isso dói muito, isso queima muito, o paciente sequer tolera o toque na pele. É muito importante que o paciente faça uso o quanto antes de medicamentos da classe dos antivirais. São medicamentos que vão ajudar a matar aquele vírus que foi reativado. Quanto mais cedo for utilizado o medicamento, maiores são as chances de cura do paciente. O que acontece é que a pele tem um poder de cicatrização fantástico. Então essas lesões de pele vão cicatrizar, muitas vezes sem deixar marca alguma. Acontece que o nervo que foi machucado, que foi inflamado, esse não regenera de forma adequada em muitos casos. E aí o paciente pode desenvolver o que nós chamamos de neuralgia pós-herpética, que é um quadro de dor crônica relacionado ao herpes zoster. E de fato, nessa região do trigêmeo é de fato uma das regiões que o herpes zoster causa mais sofrimento. Como que nós fazemos o tratamento então desta condição? Normalmente nós vamos em etapas, partindo daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo. Então nós começamos o tratamento com o uso de medicamentos, usualmente da classe dos anticonvulsivantes, que são medicamentos que têm a propriedade de estabilizar neurônios que causam a convulsão e também conseguem, de certa forma, estabilizar os neurônios que estão sendo disparados, causando essas dores neuropáticas. É claro que utilizamos também medicamentos analgésicos e eventualmente alguns tratamentos tópicos que passam na pele para aliviar a dor do paciente. Quando isso não resolve, nós então precisamos avançar no tratamento, dar passos subsequentes para aliviar a dor do paciente. E o segundo passo são os populares bloqueios, onde nós vamos puncionar os nervinhos que foram acometidos pelo herpes zoster e podemos então infiltrar substâncias anestésicas e anti-inflamatórias. Usualmente, no caso do herpes zoster, na região do rosto, do ramo oftálmico do trigêmeo, nós bloqueamos um nervinho chamado supraorbitário que passa aqui acima do olho. Caso isso não resolva, nós podemos inclusive fazer infiltrações de toxina botulínica na região da dor.
O passo subsequente seria a radiofrequência, em especial a radiofrequência pulsada. Nesse tratamento, com o paciente dormindo sob sedação, nós puncionamos o nervo trigêmeo, o paciente não sente nada, através de um raio-x digital, guiamos a nossa agulha que vai lá dentro do nervo trigêmeo. Essa agulha, ela entra para um orifício ósseo aqui chamado forame oval. Quando estivermos lá dentro do nervo trigêmeo, nós conseguimos colocar um eletrodo que vai em qualquer ramo aqui do trigêmeo. Aqui está o oftálmico, o maxilar e o mandibular. No caso dos ósteos, eu vou no oftálmico e aplico uma corrente elétrica para diminuir os impulsos dolorosos desse nervo. A outra possibilidade chama-se crioablação, onde eu vou inativar o nervo trigêmeo com o uso de um aparelho que leva a temperatura a menos 60, menos 70 graus. Congela de fato esse nervo. Na crioablação eu também coloco uma agulha lá no nervo trigêmeo com o paciente anestesiado. Só que ao invés de colocarmos um eletrodo, nós colocamos um probe, que então vai levar a temperatura, vai fazer uma bola de gelo aqui em volta desse nervo, congelando de fato o nervo. E nos casos muito graves, onde nada disso resolve, nós podemos então fazer a estimulação do nervo trigêmeo. Nesse procedimento, nós colocamos um eletrodo dentro do nervo, encostado do nervo. Esse eletrodo é ligado a um gerador que se assemelha a um marca-passo, fica debaixo da pele do paciente, não fica nada externo. E esse gerador, esse marca-passo, ele emite impulsos elétricos específicos 24 horas por dia para inibir o processo doloroso. Então veja, é uma doença de muito difícil tratamento. É muito importante então que todo mundo que tem acima de 50 anos tome a vacina contra o herpes zoster. E claro, as crianças têm que tomar a vacina contra a catapora. E caso você desenvolva uma dor em queimação nesta região dos olhos ou em qualquer região do corpo, principalmente de um lado só do corpo, procure auxílio médico quanto antes, porque quanto mais cedo começarmos o tratamento, melhores serão as chances de cura.